Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, apresenta a minha vida diante do Senhor. Aqui estamos na sala dessa casa, meu Deus. Na sala dessa casa que é uma igreja. Pois a tua palavra é fiel e verdadeira quando nos revela. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali a minha presença estará manifesta. É a promessa de Jesus Cristo, Deus, para a tua igreja. Para a tua igreja que sai das 4 paredes, para a tua igreja que sai pelas ruas e adentra dentro dos lares para proclamar a tua palavra. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Quando vocês se reunirem, eu estarei presente. E eu creio, amado Deus, que a tua presença está nessa casa. Eu creio, Deus, que a tua presença aqui está a abençoar as vidas que residem nesse lar. E eu peço, amado Deus, que a presença do Senhor venha me ajudar na proclamação desta palavra. Ajuda-me, Senhor, pois sou pequenino. Ajuda-me, Senhor, por de mim mesmo eu não tenho sabedoria e conhecimento. Ajuda-me, Deus, a proclamar a palavra do Senhor para a igreja que se reúne na sala dessa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que trouxeram a Bíblia, ou que têm a Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, que era muito grande. E ele também era de pequena estatura, ele era um homem baixo. Então, correndo adiante da multidão, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu estava em cima de uma árvore, Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Glória a Deus. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma pessoa, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Jesus Cristo, ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, muitas revelações tem nesses versículos, nesses 10 versículos do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E já começa com a revelação, dizendo que Jesus entrou aonde? Em Jericó. Meus irmãos, Jericó no Antigo Testamento foi uma cidade amaldiçoada. Jericó no Antigo Testamento foi colocada debaixo de maldição. Jericó era uma cidade mal vista. Jericó, na verdade, ela entra na história bíblica naquele cerco. Naquele cerco do povo de Deus, a Jericó eram inimigos, era um povo perverso, era um povo que iria fazer oposição ao povo de Deus, e houve uma grande manifestação, um grande mover de Deus, e Deus concedeu a vitória. As muralhas de Jericó vieram abaixo, e o povo de Israel ali teve a vitória, o povo de Deus ali teve a vitória. Mas desde então, muitos e muitos acontecimentos aconteceram naquela cidade, e ainda no Antigo Testamento, ela recebeu essa fama de estar debaixo de maldição. Jericó era considerada uma cidade amaldiçoada. Mas aonde Jesus entrou? Em Jericó. Porque onde tem vidas debaixo de maldição, Jesus Cristo vai para resgatar. Onde existe vidas oprimidas e amaldiçoadas pelo pecado e pelo diabo, é ali que Jesus Cristo vai entrar. Em Jericó, Jesus operou milagres. O cego de Jericó tem esse nome porque naturalmente ele estava ali, né, em Jericó.
A Bíblia fala que ele estava sentado ali na beira do caminho, na cidade de Jericó. Mas além do cego, além daquele cego que recebeu não somente a cura, mas a salvação, porque no texto onde a Bíblia nos relata que Jesus curou aquele homem, naquele mesmo texto a Bíblia diz que ao ser curado, após ser curado, ele passou a seguir Jesus. Glória a Deus. Porque o verdadeiro milagre, meus irmãos, é seguir Jesus. O verdadeiro milagre não é o cego voltar a enxergar, não é o paralítico andar, não é um canceroso ser curado. O verdadeiro milagre é a pessoa decidir seguir Jesus. Então aquele cego de Jericó, não mais cego, ao recobrar a visão, ao receber essa dádiva de Jesus, ele olhou para Jesus e disse: eu quero te seguir por onde o Senhor for. Certamente aquele homem se tornou um grande servo de Deus. Não está registrado na Bíblia. Não deixou nada escrito. Ninguém escreveu nada a respeito do que aquele ex-cego fez após se tornar um discípulo de Cristo, mas pode ter certeza. Eu tenho certeza que ele bem poderia ter feito, e certamente eu acredito que ele fez, um trabalho como esse aqui. Certamente esse homem, após seguir Jesus, após receber o Espírito Santo, de casa em casa, ele ia proclamando, ele ia testemunhando. Eu era cego, eu vivi em Jericó, uma cidade amaldiçoada, mas Jesus lançou sobre mim a sua luz. Eu tenho certeza que ele se tornou um grande evangelista, porque Jesus tira da maldição quem está debaixo da maldição para se tornar homem e mulher de Deus. Mas naquela cidade também existia Zaqueu. Zaqueu não era cego, Zaqueu não era paralítico. Na verdade, a única coisa que a Bíblia fala a respeito do físico de Zaqueu, do organismo de Zaqueu, não era uma doença. Porque ser baixo não é doença, né? Ser baixinho não é doença. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era uma pessoa baixa, que ele era pequenino. Pelo fato de que ele queria ver Jesus, mas Jesus estava rodeado de uma multidão. E aquela multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. E ele só queria ver Jesus. Ele não queria conversa com Jesus, ele não queria tocar em Jesus. Muitas pessoas, meus irmãos, buscavam Jesus para conversar. Muitas pessoas buscavam Jesus para tocar. Muitas pessoas buscavam Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas a Bíblia fala que Zaqueu só queria ver. Zaqueu só queria ver como era Jesus. Se era alto, se era baixo, se era barbudo, se não era barbudo. Qual era a cor de Jesus. Ele só queria ver, ou seja, era uma curiosidade. Zaqueu não queria nada com Jesus. Mas Jesus queria muita coisa com Zaqueu. E Zaqueu, nessa ânsia de querer ver Jesus, ele correu à frente da multidão, subiu em cima de um pé de árvore e ficou lá, de tocaia. Opa, ele vai passar por aqui, então eu vou ver que homem é esse. Eu vou ver que tal de profeta é esse, que filho de Deus é esse, que mestre é esse que surgiu, que está ensinando esse novo caminho. E quando Jesus se colocou ali debaixo, de repente Jesus olha para cima e está aquele homem parecendo um sabiá lá naquele galho de árvore. E Jesus disse: Zaqueu, desça daí, Zaqueu. Chamou pelo nome. Zaqueu, desça daí, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Convém que eu me hospede dentro da sua casa. Sempre que eu leio esse texto, eu acho engraçado isso. Jesus, ele fez um convite para o dono da casa. Geralmente é o dono da casa que tem que convidar, né? Geralmente é o dono da casa que convida. Vem almoçar lá em casa, vem jantar lá em casa, vem dormir lá em casa. Jesus, ele convidou ele mesmo para ir almoçar, para ir dormir, para ir se hospedar na casa do homem. E Jesus faz isso com cada um de nós. Amém. Léo, deixa eu morar no seu coração. Neto, deixa eu morar no teu coração. Carlinhos, deixa eu morar no teu coração. Somos nós que temos que convidar Jesus para entrar no nosso coração, sim. Mas esse convite foi ele que fez primeiro. A primeira ação, a primeira atitude, o primeiro movimento de misericórdia não partiu de nós, partiu de Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que olhou para nós e viu que estávamos debaixo de maldição e enviou o Filho dele para nos buscar, para nos libertar, para resplandecer sobre nós a luz. E Jesus entrou na casa daquele homem. E o povo começou a murmurar: ah, se esse homem fosse profeta, se esse homem fosse filho de Deus, como de fato ele diz que é, ele não entraria na casa desse homem. Esse homem é um ladrão. Esse homem é de má fama. De fato, Zaqueu ele tinha uma má fama, porque Zaqueu era judeu, mas ele havia se alinhado aos romanos. Os romanos escravizavam o povo de Israel. Ele era um coletor de impostos. O povo de Israel tinha que pagar impostos para os romanos, e aquele judeu, Zaqueu, se vendeu, se corrompeu e foi trabalhar para os romanos. Ou seja, Zaqueu estava alinhado aos inimigos de Israel. E ele era mal visto.
E como coletor de impostos, como alguém ali que ficava controlando o que as pessoas pagavam de impostos, provavelmente, a Bíblia não afirma que Zaqueu era ladrão, mas havia essa fama que todo coletor de impostos era ladrão. Mas o engraçado, meus irmãos, que sem precisar Jesus apontar o dedo, sem precisar Jesus falar para Zaqueu, Zaqueu, você está roubando o povo, você é corrupto, você está oprimindo o seu próprio povo, Zaqueu, você está procedendo de forma incorreta. Não, meus irmãos, sem Jesus ter feito isso, sem Jesus ter se levantado e acusado e revelado os pecados de Zaqueu, ele mesmo se levantou, constrangido pela presença de Jesus. Tocado pela presença de Jesus, aquele homem de livre e espontânea vontade se levantou e disse: Senhor, hoje eu tomo a decisão de dividir toda a minha riqueza com os pobres. E se eu roubei alguém, ele não assumiu, ele não confessou, mas ele colocou essa possibilidade. Se eu roubei alguém, Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais. Somente a presença de Jesus quebrantou o coração daquele homem, meus irmãos. Aleluia. E Jesus ali, meus irmãos, certamente Jesus se colocou em pé, louvou e glorificou o Senhor e disse: foi para isso que eu vim ao mundo. Vocês ainda não entenderam. Foi para isso que meu Pai me enviou, para buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. E é com essa declaração de Jesus, Aleluia. é com essa declaração de Jesus que esse relato termina. Porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Meus irmãos, esse versículo 10, sempre que eu leio essa declaração de Jesus, de que ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, eu me lembro de um acontecimento que aconteceu há muitos anos, certamente há mais de 20 anos, na casa da minha irmã. Houve um problema de energia lá na rua de casa, ficou muitas horas sem energia. Se eu não me engano, a energia só foi restabelecida à tarde. E a minha irmã estava trabalhando e ela pediu: Nido, corre lá em casa e vê se o fígado que eu deixei lá na geladeira tá bom ainda. E eu corri lá para a casa dela, ela havia esquecido. Ela havia esquecido. Quando ela saiu de casa, eu acho que a energia já tinha ido embora e ela foi trabalhar. Mas só à tarde que ela se lembrou que havia deixado um fígado na geladeira. E eu corri lá da casa dela, meus irmãos, quando eu abri a geladeira, parecia que eu estava abrindo um caixão com um defunto lá dentro. Mas veio um bafo assim tão fedorento, de carne podre, e impregnou a casa toda. Pense o mau cheiro. O tal do fígado quando apodrece, o tal do fígado quando estraga, parecia que estava lá muitos dias. Mas estava tão quente, estava tão calor, e foram horas e horas, sabe, a manhã inteira, e até metade da tarde sem energia, que o fígado estragou dentro da geladeira. E abafado ali dentro, quando eu abri, já estragado, aquele mau cheiro terrível. Ou seja, aquele fígado estava o quê? Perdido. Sempre que eu leio essa declaração de Jesus, meus irmãos, eu me lembro desse acontecimento. E o Espírito Santo traz a seguinte revelação: quando nós estávamos podres, quando nós estávamos fedendo, quando nós estávamos cheios de bichos, eu estou falando espiritualmente, foi justamente nessa situação desgraçada que Jesus veio para nos buscar. Meus irmãos, quem faria isso senão Jesus? Imagine a seguinte cena. Eu vou citar aqui o açougue. Imagine um açougue. Imagine um açougue aqui em Guaratinga. E em um belo sábado pela manhã, a gente escuta um carro de som. Promoção, promoção, todos aqui escutem. No açougue do fulano de tal, 1 quilo de carne, 1 centavo. Venha porque tá barato e vai acabar. Eu imagino a fila na porta daquele açougue. Quilo de carne, 1 centavo. Mas aí a pessoa vai e quando chega a vez dele, ele descobre que é carne. Lá dentro lá do expositor, lá dentro daquele freezer de vidro, dá para ver a carne do lado de dentro. A pessoa enxerga aquela carne lá dentro, gotejando bicho, gotejando verme, a carne podre. Quem teria coragem de comprar 1 quilo de carne podre por 1 centavo e levar para casa? Ninguém. Mas, meus irmãos, com o seu próprio sangue, Jesus comprou a nossa vida podre. Glória a Deus. Com o próprio sangue dele que foi derramado ali na cruz, Jesus nos comprou quando a nossa vida estava podre, quando a nossa vida estava imunda, quando a nossa vida estava fedendo, quando a nossa vida estava do jeito que o diabo gosta.
quando a nossa vida estava do jeito que alegra Satanás, quando a nossa vida só tinha valor para o diabo, Jesus veio e com o sangue dele, Oh, glória ele a pagou Deus. o preço. Aleluia. Glória a Aleluia. Jesus. E é importante dizer isso, é importante Aleluia. ressaltar Aleluia. isso. A nossa vida estava podre, a nossa vida estava perdida. Jesus não disse, eu vim ao mundo buscar e salvar o perfeito, buscar e salvar o santo. Eu vim ao mundo buscar aquelas pessoas que são gente boa, que são maravilhosas. Não, ele veio ao mundo buscar o que estava perdido, o que estava Aleluia. fedendo, o que estava apodrecido. Aleluia. E de fato, meus Louvado irmãos, seja Deus. a nossa vida antes de Jesus era chorume. A nossa vida antes de Jesus era podridão. A nossa vida antes de Meu Jesus Deus. era a miséria do pecado. Verdade. É por isso que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz: Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós andamos em outro tempo, segundo o curso, segundo o caminho deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo, meus irmãos, Louvado seja nos deu vida quando nós estávamos mortos. Aleluia. Jesus Cristo nos deu vida quando nós já estávamos na sepultura do pecado. Aleluia. Jesus Cristo nos resgatou quando Satanás e os seus demônios já estavam comemorando. Verdade. Comemorando o quê, pastor? Comemorando o seguinte fato. Na mente de Satanás, antes de Jesus morrer na cruz, qual era a felicidade de Satanás e seus demônios? Nós não vamos passar uma eternidade no inferno sozinhos. Deus me expulsou. Deus ordenou Miguel para me dar uma surra. Eu fui expulso do céu. Mas eu não vou sozinho. A criação, o homem, a mulher, eu vou levar todos para o inferno. E assim nós estávamos. Assim nós estávamos. Por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, é uma corrente que nos aprisiona nas mãos imundas de Satanás. Louvado seja Mas essa corrente, por meio do sangue de Jesus, é destruída, é quebrada. Ai, meu Deus. Aleluia. Glória a Todo Deus. homem, toda mulher, por mais Aleluia. perdido, por Glória mais a Deus. podre, Aleluia. por mais imundo, por mais nas trevas que esteja, todo homem e toda mulher que verdadeiramente se rende a Jesus Cristo, pede perdão Oh, glória a Deus. e arrependido clama pela misericórdia. O Aleluia. sangue de Jesus quebra as correntes do pecado. Aleluia. O sangue de Jesus nos limpa de toda podridão. Aleluia. Aleluia. E as mãos de Jesus Glória a Deus. vêm sobre nós. Aleluia. As mãos de Jesus vêm sobre todo homem, sobre toda mulher. Glória a Deus. Por mais podre, Glória a Jesus. por mais pecador, por mais pecadora, se arrepender, Santo. se clamar por misericórdia, o sangue de Jesus e as mãos de Jesus repousa sobre este homem, sobre essa mulher, porque para isso ele veio ao mundo, para buscar e salvar o perdido. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Louvado Esse é o nosso Jesus, Aleluia, Jesus. que pagou, Grande Deus. que pagou um alto preço, o sangue, pela minha vida miserável, Meu Deus. pela vida de cada um de vocês aqui. Éramos miseráveis sem Jesus, É, Senhor. mas pela minha vida miserável, pela vida de cada um de vocês, outrora miseráveis, Jesus Cristo nos comprou Louvado e seja nos libertou do pecado e escreveu o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Esse Jesus é digno de louvor. Esse Jesus é digno de adoração. Esse Jesus, meus irmãos, é digno de quê?
dos nossos aplausos. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Aleluia!